Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse porta-treco em crochê utilizando o ponto Trindade e olha só, o meu aqui virou porta-agulha, tá? Então dá para colocar lápis, caneta, dá para enfeitar aí a mesa, né? O seu escritório. Para fazer esse porta-treco eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo. Utilizei o verde bandeira e o mostarda, que é a cor 7207. O verde bandeira é o 5767, tá? Eu fiz aqui, olha, com 9 centímetros de altura, porque eu queria para colocar as agulhas. Mas é claro, você pode fazer mais voltas, pode deixar ele aí com o tamanho que você precisar. Eu utilizei a resina Endurece Crochê da Círculo para deixar ele bem firme. Então, olha, mesmo ele fica macio assim, mas ele volta ao normal, ele volta ao molde que eu deixei aqui antes de secar. No vídeo eu explico certinho como fazer tudo isso. Então eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo anel mágico para fazer o redondo perfeito que vai servir de base para o trabalho, mas independente do diâmetro que você deseja fazer, é sempre do mesmo jeito, tá? Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. Vou segurar assim com 3 dedos e fazer uma volta completa. Na segunda volta eu vou só posicionar ele no dedo para trabalhar. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta e pego o segundo fio, que é o que vem do novelo e está mais próximo do punho. Puxei, olha, faço uma volta na agulha para formar uma laçada. Pegando agora por cima da primeira volta, vou buscar novamente o fio que vem do novelo e passo na laçada que estava na agulha para formar então o anel mágico. Após fazer o anel mágico, vou fazer um ponto baixo pegando dentro do anel mágico. Busquei o fio que vem do novelo, fiz 2 laçadas, então faço um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e dentro desse mesmo anel mágico eu vou completar um total de 14 pontos altos. Já tenho o primeiro, vou completar 14 pontos altos fazendo ponto sempre dentro do anel mágico. Olha, esse aqui já é o terceiro e eu vou completar aqui 14 pontos altos. Para dar certo com o ponto Trindade, que vou utilizar na próxima fase, o total de pontos aqui precisa ser número par. Tenho aqui 3 pontos altos, vou completar 14. Você pode fazer 16, 18, 12... Sempre número par o total de pontos aqui nessa primeira volta. Já estou completando aqui um total de 14 pontos altos. Deixa eu conferir aqui com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Vou pegar a pontinha do anel mágico, né, do fio que sobrou do anel mágico, e vou fechar ele aqui totalmente. Voltando aqui o fio para a agulha e vou finalizar essa volta fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo para formar o primeiro ponto alto. Tenho aqui então o miolinho do trabalho com 14 pontos altos. Aqui no canal tem outras maneiras de fazer esse fechamento de volta e pode ser que você se adapte com outra, né, e tenha aí um resultado melhor. Vou deixar o link aqui em cima, na descrição do vídeo também, tem bastante dica bem interessante aí que pode ser que seja ainda melhor para você fazer o fechamento de voltas. Para começar a segunda volta, vou alongar um pouquinho esse fio, vou no próximo ponto alto e vou fazer ponto baixo. Veja que eu peguei aqui em cima do ponto alto, vou buscar o fio formando 2 laçadas na agulha, vou fazer um ponto baixo mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo ponto e faço ponto alto novamente. Tenho aqui, olha, 2 pontos altos, então, no mesmo ponto de base. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos também no mesmo lugar. Fiz o primeiro ponto alto, lacei o fio na agulha, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Isso aqui chama-se aumento de pontos. Vou no próximo, faço 2 pontos altos também no mesmo lugar. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo. Veja que eu estou fazendo 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos de base, então vou fazer a volta completa, mostro para você como finalizar essa volta e como começar a próxima também. Já estou completando a volta, fazendo 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos de base. O último ponto, olha, esse aqui, eu vou fazer 2 pontos altos também nesse mesmo ponto, que é o ponto que eu finalizei a volta anterior, né? Então faço 2 pontos altos nesse último ponto.
E vou finalizar fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo para formar o primeiro ponto dessa volta. Eu faço ponto baixíssimo e tenho aqui um total de 28 pontos altos, então, na segunda carreira do trabalho. Vou começar a próxima carreira fazendo ponto baixo no próximo ponto. Olha, alonguei um pouquinho o fio, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Após o ponto baixo, faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e é nessa corrente que eu vou finalizar essa volta. Vou laçar o fio na agulha, nesse mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. Tenho novamente 2 pontos altos no mesmo ponto de base, mas na carreira 3, após esses 2 pontos juntos, no próximo ponto eu faço somente um ponto alto. Depois eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, no próximo ponto eu faço 2 pontos. E faço um ponto sozinho. 2 pontos juntos, 1, 2, um ponto sozinho. Vou para o próximo ponto, faço 2 pontos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Vou fazer a volta completa sempre do mesmo jeito. 2 pontos juntos, um ponto sozinho. 2 pontos juntos, um ponto sozinho. Já estou completando a volta, olha, fazendo 2 pontos juntos, um ponto sozinho, 2 juntos. Então eu vou finalizar aqui no último ponto fazendo um ponto sozinho. E vou fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo, e assim eu completo a terceira volta. A base desse meu trabalho tem somente essas 3 voltas, mas se você quiser continuar fazendo mais voltas para fazer o seu trabalho com um diâmetro maior, é só seguir fazendo esse aumento progressivo. Na próxima volta você vai fazer 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos. Aqui no canal eu tenho vários trabalhos começando assim e tenho o suplá natalino que eu fiz um total de 10 voltas seguindo esse mesmo padrão de aumento. Então, se você quiser fazer com 5, com 6, com 7 voltas, clica nesse link aqui do suplá natalino e lá eu ensino a base do suplá com 10 voltas. Então você pode escolher fazer com 5, 6, 7, seguindo o mesmo passo a passo, depois você volta e acompanha aqui para fazer o restante do trabalho que dá certo do mesmo jeito, tá? Esse mesmo link eu deixo na descrição do vídeo para auxiliar, mas se você tiver dúvida, deixa um comentário aí que eu mando o link para você também nos comentários. Após finalizar aqui então a terceira carreira, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, é nessa corrente que eu vou finalizar a volta. Vou no próximo ponto baixo, pegando somente um fiozinho assim, olha, no avesso da peça, somente um fiozinho, e vou fazer ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. Veja que eu estou fazendo ponto baixo, pegando somente um fiozinho dos 2 que nós temos em cima de cada um dos pontos. Assim, pegando somente um fiozinho, faço ponto baixo. Não tem aumento de pontos, vou fazer ponto baixo por toda a volta e vou deixar essa laçada da agulha sempre bem ajustada, para que ele repuxe um pouco e comece a virar. E aí ele forma aqui então a base do trabalho, tá? Se fizer ele muito alongado, ele fica mais frouxo, mais solto, e aqui eu vou apertar ele bastante porque eu quero que ele fique repuxando mesmo, para ele começar a fechar como se fosse um chapéu. Vou fazer a volta completa, não tem aumento de pontos, é só fazer ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Já estou completando a volta, olha, fazendo somente ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, ele já começa a formar essa borda aqui, né, para formar a base do trabalho. Como não tem aumento, ele vai repuxando e forma assim, olha, naturalmente já vai formando aqui a base, né? Vou fazer até o último ponto, pegando aqui somente um fiozinho, e vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Faço ponto baixíssimo e assim eu finalizo a volta. Tenho aqui a mesma quantidade, tá? Eu não falei para vocês a quantidade de ponto alto, temos aqui um total de 42 pontos altos e 42 pontos baixos aqui também. Eu vou fazer uma corrente só para travar essa volta aqui e não ficar soltando, porque eu vou mostrar para você como fazer o acabamento com essa ponta de fio antes de subir fazendo aqui a altura do porta-treco, né? Vou puxar aqui a pontinha do fio para fechar totalmente esse miolinho, vou ajustar ele totalmente. Vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro para facilitar, para esconder ainda mais essa pontinha de fio, vou colocar na agulha de tapeceiro. E vou costurar um pouquinho mais aqui no miolinho, nesses pontos aqui, sem aparecer lá na frente, mas como eu estou trabalhando com a mesma cor, não tem muito esse problema, né, de aparecer na frente do trabalho. Escondi ele aqui um pouquinho mais, vou dividir esse fio em 2. Eu estou trabalhando com fio 6, então vou deixar 3 fiozinhos para cada lado.
Vou abrir ele totalmente, vou tirar metade desse fio da agulha. Vou desenrolar ele aqui até o final. Essa metade que sobrou na agulha eu vou passar em mais um fiozinho só para dar sustentação para o nó. Esse arremate vai ficar na parte de dentro da peça, não vai ficar aparecendo, mas aqui, olha, fica bem discreto. Vou amarrar bem essas duas pontas de fio e vou cortar as sobras. Primeiro arremate então prontinho e já tenho aqui a base pronta para começar a subir as voltas já com o ponto Trindade. Vou desmanchar essa corrente que eu fiz aqui para travar essa volta, né? Então veja que eu finalizei a volta com ponto baixíssimo e para começar a primeira volta de ponto Trindade eu vou fazer duas correntes para dar altura do ponto Trindade, mais uma corrente para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto de base, vou no próximo, vou introduzir a agulha e buscar o fio. Deixo assim as 3 laçadas na agulha, pulo um ponto, vou no próximo, busco o fio novamente, fico com 4 laçadas na agulha. Agora vou buscar o fio e passar em 3 laçadas, e depois buscar o fio novamente e passar somente nas 2 laçadas, completando o primeiro ponto Trindade. Esse ponto aqui fica repuxando assim, mas não se preocupe, ele fica desse jeito mesmo. Vou fazer uma corrente de espaço, vou fazer o próximo ponto Trindade. Lacei o fio na agulha, vou voltar no último ponto que eu utilizei para esse primeiro ponto Trindade. Vou introduzir a agulha, buscar o fio ficando com 3 laçadas. Pulo um ponto, vou no próximo, busco o fio e tenho 4 laçadas na agulha. Busco o fio, passo em 3 laçadas, busco o fio novamente, passo em 2 laçadas, formando o segundo ponto Trindade. Uma corrente de espaço, lacei o fio na agulha, volto no último ponto que eu utilizei, busco o fio ficando com 3 laçadas, pulo um ponto, vou no próximo, busco o fio ficando com 4 laçadas. Passo em 3 e em 2. Uma corrente de espaço. E vou seguir assim por toda a volta. Se você fez o início aí, a primeira volta com um número par, vai dar certinho finalizar a volta fazendo ponto Trindade. Só não se esqueça que, para começar o próximo ponto, eu preciso fazer uma corrente de espaço e preciso começar no último ponto que eu utilizei. E sempre pular um ponto de base para fazer a segunda fase aqui do ponto Trindade. Vou fazer essa volta completa, mostro para você como finalizar essa volta para deixar exatamente igual a todos os outros pontos e como começar as próximas voltas também. Já estou finalizando a volta, veja que ele vai fechando como se fosse um chapéu, é assim mesmo, precisa subir aqui as bordas, né, do porta-trecos. Fiz aqui, olha, um ponto Trindade, vou fazer uma corrente de espaço, vou começar sempre no mesmo lugar. Fiz a primeira fase, pulando um ponto. Veja que eu já vou fazer esse próximo ponto no mesmo ponto que eu iniciei a volta. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha. Vou fazer o início, olha, no mesmo ponto que eu comecei a volta também. Vou pular um ponto aqui e começar no ponto que eu comecei o primeiro ponto Trindade. Olha, pulando um ponto, vou no próximo, começo a primeira fase normalmente. E para esse ponto ficar exatamente igual, eu vou finalizar subindo aqui, olha, nas correntes que eu fiz para deixar de espaço para o primeiro ponto. Vou fazer, na primeira corrente eu introduzi a agulha, eu vou buscar o fio e passar em 3 laçadas da agulha, alongo um pouquinho, vou na segunda corrente das 3 que eu fiz no início, busco o fio e passo em todas as laçadas, formando então o último ponto Trindade e finalizando então a primeira volta. Veja só que eu tenho aqui então já subindo a borda aqui do porta-treco. Eu vou aproveitar e fazer o detalhe aqui enquanto ele está nesse tamanho, porque facilita fazer esse detalhe aqui na parte de baixo, tá, da borda. Então vou fazer uma corrente aqui, umas 2 correntes para travar, para não ficar soltando aqui o último ponto Trindade. E vou utilizar aqui o fio de cor mostarda para simular o dourado, tá? Mas você pode utilizar o vermelho, que aí para dar uma ideia de natalino fica legal também, mas esse mostarda vai dar aqui um tom de dourado, tá? Vou deixar esse fio aqui reservado desse jeito, vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele desse jeito, deixando o meu dedo que está ao fio, olha, na parte de dentro do trabalho. Na base desse trabalho nós temos esse fiozinho formando esse detalhe e logo após nós temos esses buraquinhos aqui no pé de cada um dos pontos baixos. É aqui que eu vou introduzir a agulha em qualquer um desses buraquinhos, posicionei o fio no dedo, vou buscar o fio que vem do novelo desse jeito, olha, pegando ele na parte de dentro, vou puxar ele para a parte de fora, formando aqui uma laçada. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio que vem do novelo e passo dentro dessa laçada que está na agulha. Vou no próximo,
introduzo a agulha, busco o fio do mesmo jeito. Vou deixar ele sempre bem ajustado na agulha, esse primeiro ponto eu consigo ajustar puxando a pontinha do fio, mas eu vou deixar ele sempre bem ajustado para formar aqui mesmo a borda desse trabalho, tá? Bem ajustado, só fazendo assim um pontinho em cada um. Eu comecei aqui um pouco antes da emenda para eu fazer na emenda, para você ver como fica certinho ali na emenda também, tá? Eu sei que aqui é o terror de muita gente para fazer essa borda ficar direitinho. Veja só, vou fazer aqui em todos os pontos, chegando aqui na emenda, eu vou fazer nesse ponto aqui no pé da emenda, do mesmo jeito. Vou no próximo ponto, olha, no pé de cada um desses fiozinhos aqui, eu tenho que introduzir a agulha para fazer um ponto desse aqui também. Vou no próximo ponto, faço também, deixando sempre bem ajustado a laçada na agulha, vai passar pela emenda, olha, vai ficar certinho, tá? E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Eu vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como fazer o arremate também. Já estou chegando no final da volta e para esse acabamento ficar perfeito, eu vou fazer até o penúltimo ponto, ou seja, o último que está ocupado, mas fica um espaço aqui entre o último ponto que eu fiz e o primeiro. E eu vou fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro, mas você pode fazer com agulha de costura que dá certo também. Aqui eu vou alongar esse fio, vou cortar e vou colocar na agulha de tapeceiro. Essa aqui é uma número 14, então dá certinho para utilizar aqui com o fio número 6, mas depende muito do fio que você está utilizando, tá? Pode utilizar uma agulha de costura e forçar um pouquinho e passar esse fio na agulha de costura. Vou no primeiro ponto pegando os dois fios desse jeito, passo todo ele de um lado para o outro. Vou ajustar aqui, olha, voltando no último ponto, saindo com a agulha já na parte de dentro da peça onde temos a outra ponta de fio. E vou puxar ele totalmente para ajustar e formar aqui o último ponto e ficar exatamente igual a todos os outros. Na parte de dentro eu vou só amarrar as duas pontas de fio juntos, só lembrando que nós temos aqui então a parte de dentro não vai ficar aparecendo, não preciso nem esconder essas pontinhas de fio. Só amarrar bem essas duas pontas, vou dar aqui o primeiro nó sem apertar muito, o segundo eu aperto um pouco mais, no terceiro eu posso apertar à vontade. Lembrando que esse detalhe aqui você pode fazer mesmo depois de terminar o seu potinho aqui, o trabalho, tá? Mas aqui nessa volta já facilita mais a forma de começar e finalizar, porque facilita o trabalho. Ficou assim, olha. Agora eu vou continuar fazendo então os pontos trindade para formar a altura do meu trabalho. Veja que eu desmanchei aqui as correntes que eu tinha feito para travar essa volta. E eu finalizei aqui o ponto trindade e vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto da próxima volta, mais uma corrente para deixar de espaço, ou seja, comecei fazendo 3 correntes. Mas se você tem o ponto muito alongado aqui no ponto trindade, faça esse início com 4 correntes para que no início fique sobrando uma corrente de espaço entre esse primeiro e o último ponto, tá? Vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo ponto e vou fazer o ponto trindade normalmente. Introduzo a agulha aqui no primeiro espaço, busco o fio ficando com 3 laçadas. Vou logo após o ponto trindade, busco o fio ficando com 4 laçadas na agulha. Busco o fio novamente, passo em 3 laçadas e mais uma vez passo em 2, formando o primeiro ponto trindade. E temos aqui então as 3 correntes no início da volta. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pegar aqui antes do próximo ponto trindade, formando 3 laçadas e após o ponto trindade, passo depois em 3 laçadas e em 2. Uma corrente de espaço. Vou para o próximo ponto, pego antes dele fazendo 3 laçadas e logo após o ponto para formar a 4ª laçada. Passo em 3, depois em 2. Uma corrente de espaço. Vou fazer assim a volta completa, não tem segredo aqui nesse ponto trindade, né? Mas eu vou fazer mais um pouquinho aqui lento para você notar como é feito cada um dos pontos. Viu como é fácil, olha, fazer esse ponto, né? Vou fazer a volta completa. Já estou finalizando a volta, olha, fazendo ponto trindade sempre com uma corrente de espaço. Aqui eu vou fazer uma corrente também e para finalizar essa volta, veja que eu comecei fazendo 3 correntes. Eu vou utilizar 2 dessas correntes para formar aqui o ponto trindade e uma para ficar sobrando de espaço exatamente igual o que eu fiz aqui entre um ponto trindade e outro, tá? Mas veja só, após essa corrente de espaço eu vou começar o ponto trindade normalmente. Lacei o fio na agulha, venho antes desse último ponto trindade, busco o fio, né, para formar 3 laçadas, vou logo após o ponto, busco o fio novamente, tenho 4 laçadas na agulha. Agora eu vou na primeira das 3 correntes, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e passo em 3 laçadas de uma só vez. Alongo um pouquinho esse fio,
Vou na segunda corrente, busco o fio que vem do novelo e passo tudo de uma vez, formando então o último ponto trindade e ele fica exatamente igual a todos os outros. Para começar as próximas voltas é sempre do mesmo jeito, independente da quantidade de voltas, porque nós estamos subindo agora a borda do potinho para formar a altura dele, né? Então, independente da quantidade de voltas, você vai fazer sempre do mesmo jeito. Veja que eu finalizei aqui o ponto trindade e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. 2 para dar a altura do ponto trindade, 1 para deixar de espaço. Lacei o fio na agulha, vou no próximo ponto, pego antes do ponto trindade e logo após, formando 4 laçadas na agulha, busco o fio, passo em 3, depois em 2 formando o ponto trindade. E tenho no início as 3 correntes onde eu vou fazer a finalização do mesmo jeito. Se você observar, ele parece diferente de todos os outros, mas quando finalizar essa volta, o ponto trindade cobre esse início aqui. E aí ele fica exatamente igual a todos os pontos, tá? Então eu vou fazer mais essa volta completa para você ver como fica certinho. Olha, fiz uma corrente de espaço e vou seguir fazendo ponto trindade por toda a volta. Como não tem aumento, ele vai manter aqui a proporção e começar a subir a altura do nosso porta-treco. Já estou chegando no final de mais uma volta e aí a gente vai aproveitar para relembrar como faz essa finalização. Veja que o alto desse ponto trindade agora está bem diferente, né, dos outros, não fica assim organizadinho. Mas olha só, após fazer uma corrente eu vou pegar antes desse ponto trindade, ele vai esconder essa imperfeição. Vou logo após o ponto trindade, busco novamente o fio ficando com 4 laçadas e agora eu vou escalar as 2 correntes que eu deixei para formar a altura, lembra? Olha, vou introduzir a agulha na primeira corrente, vou buscar o fio e passar em 3 laçadas da agulha. Pronto, olha, já organizou aqui o ponto trindade. Vou alongar um pouquinho, vou na segunda corrente, ou seja, vai ficar sobrando uma, né? Olha, vou aqui na segunda corrente, deixo sobrando só uma de espaço, introduzo a agulha, passo em todas as laçadas, completando então mais uma volta. Agora eu vou seguir fazendo mais voltas até completar a altura do meu porta-treco aqui. Se você quiser fazer mais alto, se quiser fazer menor, é sempre do mesmo jeito e o acabamento também sempre exatamente igual, tá? Então eu vou só completar a altura do meu porta-treco fazendo mais voltas de ponto trindade e aí eu mostro para você como fazer o acabamento também. No meu trabalho eu fiz aqui um total de 5 voltas com o ponto trindade para formar a altura, mas independente da quantidade de voltas que você fizer, o acabamento é sempre do mesmo jeito. Então, olha, após finalizar o último ponto trindade, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e vou continuar essa volta fazendo ponto baixo pegando cada um dos pontos. Na corrente de espaço eu vou pegar somente o fiozinho que fica no avesso. E na direção do ponto trindade, veja que nós temos aqui 2 fios na parte de cima dele, vou pegar somente o que fica mais na parte de dentro também, né? No caso, o avesso, considerando que a frente do trabalho é essa aqui que está no lado de fora. Vou na corrente de espaço, faço ponto baixo. No ponto trindade também fazendo ponto baixo. E veja que eu continuo pegando somente um fiozinho para deixar esse detalhe aqui na frente. Vou fazer a volta completa e na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, eu comecei fazendo uma corrente na direção do ponto trindade, né? Então, chegando aqui no final, olha, fiz o ponto baixo na direção da corrente e para finalizar essa volta com ponto baixíssimo e começar a próxima com a mesma cor, se você quiser, é só fazer ponto baixíssimo, então, na corrente que foi feita aqui para formar a altura do primeiro ponto baixo. Então, não faço o ponto na direção do ponto trindade, olha, eu faço o ponto baixíssimo. Se quiser continuar fazendo com essa cor, é só fazer uma corrente para dar a altura do próximo ponto baixo e seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Eu vou fazer essa próxima volta com o fio de cor mostarda para dar esse tom de ouro, né, como se fosse um fio na cor ouro aqui para fazer a finalização à borda de cima do porta-treco. Mas se você quiser fazer a próxima volta também com a mesma cor de fio, olha, veja que eu fiz uma corrente, é só seguir fazendo os pontos baixos, pegando cada um dos pontinhos que nós fizemos nessa volta. Para finalizar aqui, para não ficar aparecendo, né, para ficar bem discreto, quando chegar aqui na direção do ponto baixo que eu fiz na corrente, olha, antes do último ponto trindade, aqui eu vou alongar esse fio, deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento e vou cortar. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro, né, a mesma que eu utilizei aqui no detalhe, é uma número 14, mas você pode utilizar uma agulha de costura. E aqui eu vou pular a corrente que eu fiz para começar a volta, vou no primeiro ponto baixo que está na direção da próxima corrente, pegando os 2 fios na parte de cima, desse jeito, passo todo o fio, depois passo em cima do último ponto baixo e agora sim passo na corrente, saindo na parte de dentro aqui do trabalho.
Veja que eu tenho todos os pontos, então, exatamente iguais. Com esse fio já na parte de dentro aqui, onde dá para esconder um pouco mais, eu vou descer costurando ele aqui até chegar nesse acúmulo de fio, onde eu consigo dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Aqui, olha, ele não aparece lá na frente, só costurei ele na mesma direção do ponto Trindade, e aqui eu vou dividir ele em dois e amarrar bem as duas pontas. Veja que eu tirei metade do fio da agulha, vou passar em um fiozinho aqui para dar sustentação antes de amarrar bem. Na próxima carreira eu vou trabalhar então com o fio de cor mostarda, olha, mesmo que eu utilizei aqui para fazer esse detalhe, para dar esse tom dourado, né, só que com o fio de cor mostarda. Você pode começar em qualquer um dos pontos baixos aqui, eu vou só procurar começar aqui mais ou menos na mesma direção que eu fiz o arremate, não estou nem encontrando porque ficou bem discreto aqui, eu não sei nem onde foi que eu fiz o arremate, mas isso acontece, né? Mas pode começar aqui, olha, em qualquer um dos pontos, vou começar aqui, olha, fiz o arremate aqui. Então vou começar aqui próximo para ficar tudo sempre do mesmo lado do arremate. Vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele aqui no dedo e vou trabalhar pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de dentro do potinho, tá? Pegando ele assim com a parte externa virada para mim, vou pegar somente um fiozinho assim no avesso. Pode pegar aqui em qualquer um dos fios, vou buscar esse fio, passar somente uma laçadinha e faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo e escondendo essa ponta de fio. Não precisa nem amarrar, tá, essa ponta de fio, só esconder para ficar bem discreto. Então, vou continuar fazendo ponto baixo, pegando somente o fiozinho mais na parte de dentro do potinho, desse jeito, e aproveito para esconder a pontinha de fio. E vou fazer assim por toda a volta. Quando completar, eu mostro para você como fazer esse arremate para deixar esse início bem discreto. Já estou completando a volta e para deixar esse início e final de volta bem discreto, olha, eu vou fazer aqui até o último ponto. É claro, se você não tem agulha de tapeceiro ou uma agulha de costura, pode finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto, ou pode alongar o fio e passar tudo que eu vou fazer aqui com a agulha de tapeceiro, você introduzir a agulha aqui nesse próximo ponto para puxar esse fio para fazer esse arremate, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma forma bem prática, que é com a agulha de tapeceiro, mas você pode utilizar uma agulha de costura, passando esse fiozinho aqui dá certo. Vou cortar esse fio, vou colocar numa agulha de tapeceiro número 14, mas não tem problema aqui a numeração, tá? O que importa é passar o fio aqui no fundinho da agulha para a gente conseguir fazer todo o trajeto ali do fio para fazer o arremate. Então eu vou pular essa corrente aqui do início, vou no próximo ponto, que é o primeiro ponto baixo, pegando em cima, assim, olha, os dois fios que ficam na parte de cima do ponto baixo, passo todo ele de um lado para o outro, vou em cima do último ponto que eu fiz aqui na volta e depois eu passo na corrente que eu fiz para começar a volta saindo na parte de dentro do potinho. Vou ajustar bem esse ponto aqui para que ele fique exatamente igual a todos os outros, não ficar mais apertado e nem muito frouxo também, né, olha. E aí ele fica exatamente igual a todos os outros. Só ajustar ele aqui total, aqui essa outra laçadinha dele e fica assim. Com o fio aqui no avesso da peça, eu vou esconder ele aqui também, olha, do mesmo jeito que eu escondi parte do fio para esse outro lado, né, então eu vou continuar costurando ele aqui no pé dos pontos baixos feito com essa mesma cor, para não ficar aparecendo lá na frente, nem ficar aparecendo aqui na parte de dentro, na borda do porta-trecos. Olha só, vou costurando assim com bastante cuidado, de pouco em pouco, não preciso passar em vários pontos ao mesmo tempo. Vou esconder ele aqui um pouco e cortar as sobras. Fiz o arremate das pontinhas de fio e tem aqui, olha, a peça quase pronta, ela já fica muito bonitinha desse jeito, mas como é feita com fio Barroco Max Color 6, olha,
ela fica maleável, macia, né, 100% algodão, ela não fica sempre no mesmo formato, e aí para ela ficar bem firme no formato que a gente quer, eu vou utilizar a resina Endurece Crochê da Círculo, tá? Para essa aplicação eu vou utilizar pincel, vou utilizar aqui luva, né, para proteger minhas mãos, vou utilizar um molde para deixar esse porta-treco com o formato que a gente precisa, porque quando molhar aqui com a resina ele vai ficar ainda mais mole, né, úmido, e aí preciso do molde aqui para deixar ele fixo aqui até a resina secar, e aí eu retirar para secar na parte de dentro, tá? Para proteger a minha bancada eu vou utilizar aqui uma sacola plástica. Eu só estou mostrando aqui para que você, né, se você já for fazer aí, você tomar esses cuidados também para não pegar, por exemplo, a resina sem uma luva. Então vou aprontar tudo aqui para passar essa resina. Preparado aqui então, vou começar a fazer a aplicação. Veja só, vou colocar o porta-treco aqui no molde, pode ser uma garrafa, PET, pode ser aí o que você tiver de molde, tá? Eu estou utilizando aqui um pote desses que vem com manteiga e vou deixar ele já no formato que eu preciso. Vou aproveitar para ajustar ele aqui, mas depois que fazer a aplicação do produto a gente consegue fazer esse ajuste também, tá? E eu vou colocar, vou passar esse produto somente aqui na parte externa, não preciso nem passar na parte de dentro, porque a umidade vai atravessar mesmo esse fio e ficar também na parte de dentro do produto, tá? Então com um pincel eu vou começar a fazer a aplicação desse produto aqui em toda a peça, mas aqui não tem muito segredo não. É só umedecer toda a peça e depois moldar ela no formato que a gente quer que ela fique depois de seca. Apliquei aqui o produto na peça e agora vou moldar para que ele fique exatamente com o formato que eu quero depois que secar. Não adianta deixar para moldar depois, tá? Porque senão não dá. Vou tomar aqui o cuidado de deixar todas as laterais na mesma altura. Vou deixar ele do jeito que eu quero após secar. Então eu vou levar ele para secar depois que a parte externa estiver bem firme, bem durinha. Aí eu retiro ele desse molde e aí espero secar a parte de dentro também. E aí eu mostro para vocês o resultado. Tenho aqui o potinho pronto, olha, depois de secar na parte externa, eu retirei ele do molde, deixei secando na parte interna. Ele ainda fica maleável, mas ele volta, olha, para o formato, né, que eu deixei no molde. Fica bem firme, agora eu posso deixar ele assim que ele já fica firme. E eu vou fazer o teste para ver se dá certinho, né. Peguei aqui algumas agulhas, vou colocar aqui as agulhas então no meu porta-treco, né. Aqui virou um porta-agulha, viu gente? Não vai ser treco não, vai ser porta-agulha, mas é claro, você pode colocar aí caneta, lápis, né? Dá pra brincar aí com esses potinhos e deixar bem bacana aí na mesa, né? Olha só, ficou bem legal aqui com essa altura para colocar as agulhas, né? Deixa eu medir aqui a altura que eu fiz para colocar as agulhas. Eu fiz ele com 9 centímetros de altura, tá? Deixa eu aproveitar para mostrar um outro teste que eu fiz aqui, olha, aqui eu tenho ele com os lápis, né? Mas nesse aqui eu utilizei o fio Encanto Slim prata aqui nessa borda. Quando eu fiz ficou muito bonito, mas quando eu passei a resina Endurece Crochê, o fio Encanto Slim mudou totalmente de cor, ele virou um cinza normal, tá? Mas na embalagem do Endurece Crochê está dizendo que só serve mesmo para fios e para fibras naturais. Então, como o fio Encanto Slim é de viscose, então ele mudou aqui, alterou a cor, tá? Mas já fica aí como exemplo para quem quiser enfeitar ele um pouco mais, se quiser colocar brilho aqui, não adianta colocar o fio Encanto Slim. É mais interessante depois colar uma fitinha, né, uma fita brilhosa aqui que fica bem interessante também. Ou amarrar aqui no meio uma fita fazendo um lacinho, né? Fazer com várias cores, dá para fazer vermelho, verde, branco. E eu utilizei aqui a cor mostarda para deixar com esse tom, mas é claro, dá para brincar aí com as cores dependendo do ambiente, né, e de onde você quer colocar aí o seu porta-treco, porta-agulha, porta-lápis, caneta. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você fizer o seu aí, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Blog do Crochê. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço.